Olha, todo mundo aqui toma decisões de compra, né? A gente escolhe o que vai comer, o que vai vestir, mas e quando é o governo que vai às compras? Aí a história é bem diferente. Afinal, o dinheiro é nosso, é público, e por isso existem regras bem específicas para esse jogo. Vamos entender direitinho como isso funciona? Pois é, essa é a pergunta de milhões, literalmente. E a resposta está num processo chamado de contratação pública. É por meio dele que o governo compra tudo, desde o livro da escola até o show de aniversário da cidade. Entender isso é entender na prática para onde vai o nosso imposto. Bom, para começar, vamos dar uma olhada em como o processo deveria ser, sabe? O cenário ideal, o que está na lei, nos manuais. Essa é a base para a gente entender todo o resto. A palavra-chave aqui é licitação. Pensa nela como se fosse uma competição oficial. A ideia é dupla. Primeiro, conseguir o melhor preço ou a melhor qualidade para o que está sendo comprado. E segundo, garantir que toda empresa que queira participar tenha uma chance justa, sem cartas marcadas. No mundo ideal, o caminho é bem claro. Tudo começa com o edital, que é tipo o livro de regras da competição. Depois, as empresas mandam suas propostas. Aí a administração pública vai analisar qual é a melhor oferta e, super importante, se a empresa tem condições de entregar o que prometeu. Por fim, o vencedor é anunciado oficialmente e o contrato assinado. Parece simples, né? Vamos ver. E para garantir que tudo corra bem, esse processo todo é guiado por alguns princípios que estão na Constituição. Eles são como os guardiões do dinheiro público, sabe? Estão ali para evitar desperdício, favorecimento de amigos, qualquer tipo de esquema. Legalidade, impessoalidade, publicidade. São eles que deveriam garantir que nosso dinheiro seja bem usado. Bom, agora vamos sair um pouco desse mundo perfeito da teoria e cair na realidade, onde as regras, vira e mexe, são flexibilizadas. Vamos ver como esse jogo acontece na prática com alguns casos bem reais. 204 milhões de reais. É isso mesmo. Esse foi o valor de uma única licitação para comprar livros didáticos em Minas Gerais. Um valor tão grande que, claro, acendeu um baita alerta nos órgãos de controle. O principal problema nesse caso foi a suspeita de restrição à concorrência. O que é isso? Na prática, é quando aquele livro de regras que a gente falou, o edital, já é escrito com um vencedor em mente. Ele cria um monte de barreiras para que outras empresas nem consigam competir de verdade. O jogo já começa com cartas marcadas. E olha só os sinais de alerta que levaram o Tribunal de Contas a suspender essa compra milionária. O edital mudou em cima da hora, sem aviso. Questionamentos de outras empresas foram simplesmente ignorados, e a compra foi toda agrupada num pacotão gigante, o que já dificulta a vida de empresas menores. São vários indícios de que aquele processo ideal que a gente viu foi deixado de lado. Agora vamos para um outro caso, lá em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Aqui o valor é de R$ 919 mil. O destino? Contratar shows para o aniversário da cidade. E o jeito que essa contratação foi feita mostra uma outra faceta desse sistema. Para contratar esses shows não teve competição. Foi usada uma exceção prevista na lei que se chama inexigibilidade de licitação. A lei permite isso quando não dá para competir. Pensa bem, só existe uma dupla Humberto e Ronaldo, certo? O ponto aqui é que, mesmo sendo legal, essa modalidade abre a porta para a contratação direta, sem concorrência de preço. E aqui a gente vê os custos detalhados, 334 mil para uma dupla, 280 mil para outra, somando tudo quase R$ 1 milhão. A discussão não é nem sobre a legalidade, mas o uso dessa ferramenta sempre levanta um debate importante. Quais são as prioridades na hora de gastar o dinheiro público? Essa frase, dita pela governadora em exercício do Distrito Federal, nos leva a um dilema um pouco diferente. Aqui, o problema não é necessariamente corrupção, mas sim uma decisão de gestão que busca mais agilidade e, para isso, muda as regras do jogo de propósito. O que aconteceu foi o seguinte: o governo do DF decidiu dar autonomia para uma nova Secretaria de Tecnologia fazer suas próprias licitações fora do sistema central de compras. O objetivo? Agilidade, porque tecnologia precisa de respostas rápidas. Qual o contraponto? Menos controle centralizado. É um equilíbrio super delicado entre ser rápido e ser rigoroso na fiscalização. Agora um caso na Bahia que traz um outro tipo de problema. Não é a compra em si, mas a falta de publicidade. O que acontece quando um contrato é fechado, mas ninguém fica sabendo dele. Pois é, existe uma plataforma online nacional, o tal do PNCP, onde, por lei, todas as contratações públicas do Brasil inteiro deveriam ser publicadas. É para ser a grande vitrine dos gastos do governo. E lá na Bahia, o Ministério Público está investigando uma secretaria justamente por, supostamente, não publicar seus contratos nesse portal. Sem publicidade, não tem como ter controle. Simples assim. Certo,
Mas e aí? Quando esses problemas todos são descobertos, o que acontece? Fica por isso mesmo? Não. Existem mecanismos para tentar corrigir o rumo e punir quem fez errado. Vamos ver como eles funcionam. Essa linha do tempo mostra bem como a coisa anda. Tudo pode começar com uma denúncia, como lá em Mogi Guaçu, onde uma empresa bateu o pé, questionou o edital e a licitação foi suspensa. A partir daí, órgãos como o Ministério Público e o Tribunal de Contas entram em campo e investigam, como no caso da Bahia. Para evitar um prejuízo maior, a ação imediata pode ser suspender o contrato, como a gente viu lá em Minas. E no fim da linha, pode rolar punição, como em Benjamin Constant, no Amazonas, onde um gestor foi multado em mais de R$22 mil por irregularidades. No fim das contas, depois de ver tudo isso, por que a gente deve se importar? Por que dedicar tempo para entender esse assunto que parece tão complicado? A resposta é simples e mexe com a vida de todo mundo. Porque é através das licitações que o dinheiro dos nossos impostos se transforma em coisas concretas, serviços, produtos, obras. A decisão de gastar mais em saúde, em asfalto ou em shows passa por esses processos. Eles são o espelho das prioridades de um governo. E a boa notícia é que existem ferramentas para a gente poder acompanhar esse caminho do dinheiro. Os portais da transparência, o próprio PNCP, ficar de olho nas notícias sobre investigações, tudo isso são formas de exercer o controle social. Conhecer as regras do jogo dá o poder de questionar quando alguma coisa parece errada. E isso tudo nos leva à pergunta final. Se as regras existem, mas podem ser burladas, se existem órgãos de controle, mas os problemas continuam acontecendo, quem afinal fiscaliza? A resposta é que essa é uma responsabilidade de todos nós. A vigilância sobre como o dinheiro público é gasto começa com o nosso interesse e o nosso conhecimento.